Então, o que ela falava assim, ó, você não pode fazer na sua casa de candomblé as quartinhas de Oxóssi. Sim, senhora. Aí fulano faz e ciclano faz, por quê? Olha, eu vou lhe falar o porquê não deve se fazer. Aí ela me contou toda a história da quartinha. É uma história daquele terreiro. Os personagens que estão envolvidos nessa história são daquele terreiro. A mesma coisa, eu vou falar dos pratos de Nanã. Os envolvidos, quem criou essa festa, salvo o melhor juízo, foi Mãe Menininha. Então, tem aí uma ligação entre Mãe Menininha, Mãe Cleusa e os pratos de Nanã. Eu não estou inserido nesse contexto, nem minha casa de candomblé. Perfeitamente. Ah, mas fulano faz. Olha, eu devo prestar contas com o ancestral de minha mãe, com a Jaboruigui. É esse que eu devo prestar contas, né? E devo respeito à casa matriz aonde minha mãe foi iniciada. E eu procuro fazer isso, respeitar, né? Procuro respeitar. Os antigos diziam, né? Respeite mais a minha ausência do que a minha presença. Eu gostaria, pai, de perguntar ao senhor. Eu tenho uma grande curiosidade sobre Bafono DK. Pois não. Ele é verdade que ele é o patrono do Bogum e gostaria de saber do senhor, pai, se essa divindade ela é feita na cabeça das pessoas, se as pessoas rodam com essa divindade. Olha, ele é o patrono do Zogodô Bogumale Rundu, né? E essa divindade nunca rodou, nunca pegou na cabeça de ninguém. Tem muitas pessoas aí espalhando e dizendo que é desse senhor, mas ele não pega na cabeça de ninguém. É igual a Ziritobossi. Na cabeça de homem, nunca, nunca, nunca pegou. Jamais vai pegar. Né? Quem anda dizendo aí que é de Aziritobosso, que é Bafão do Decá, é pura ilusão, pura mentira. Né? Não Tem roda outros, na cabeça de não homem. roda na cabeça. Aziritobosso não roda na cabeça de homem de jeito e espécie alguma. Não roda. Roda na cabeça de mulher, mas de homem não. Né? Minha mãe, eu gostaria de abordar um tema muito importante com a senhora. Gostaria de estar conversando com a senhora, aprendendo um pouco sobre Bafon Decá. @boi. Minha mãe, a pergunta é muito simples, porém eu não sei se a senhora gostaria de estar falando sobre isso ou responder essa pergunta. Eu gostaria de saber se alguma vez na história de Zogodô Bogum Malé Rondó houve alguma pessoa iniciada de Bafono. Gostaria de saber se é possível iniciar Bafon Decá na cabeça de alguém e se até mesmo existe incorporação, transe dessa divindade. Olha, não, pelo menos aqui no terreiro do Zogodô Bogum Malé Rondô, não inicia Bafono. Nós não fazemos. Ele é o nosso rei, entendeu? Ele é o nosso padroeiro. Então, aqui no Bogum, nós não iniciamos, não, a não ser em outras casas. Mas Bafono, no Ori, nunca vi dizer que vem, não, viu? Pelos antigos, que sempre falaram, nós temos as qualidades das Dan, mas Bafono Decá, aqui no Bogum, não se raspa, não. Se tiverem fazendo aí, pode dizer que é marrotagem, tá? Que fui eu, Dolfono Carlos Dochum, filho de Gaecu Luiza. Tradicionalmente, nós sabemos, né, que dentro do Engenho Velho, Ilha Chaiana Socá, somente as mulheres são iniciadas. É verdade também que
o Bogum também tem essa mesma tradição, minha mãe? A senhora poderia falar sobre isso? Sim, porque a única casa aqui na cidade de Salvador que eu conheço, né, de que eu sei, que chegou ao meu conhecimento, que não recolhe homem, né? É o terreiro do Zogodô Bogum Malé Rondô e a Axé Casa Branca, e a nossa Ocá. Pai, tem uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer ao senhor e até externar, né, ao público, né, se o senhor permitir, é claro, né, sobre a questão, né, de dentro do cantoar, os homens serem iniciados de oborós, as mulheres de iabá. Inclusive tem até um vídeo, né, de Mãe Cidália, que ela fala exatamente sobre isso, mas as pessoas muitas vezes não se atenam aos detalhes, né? E candomblé é detalhe, né, meu pai? Sim. Olha, é assim, eu vou falar pelo que ela me ensinou, porque ela morou ali dentro 30 anos, né? Depois que ela se casou e tudo, que ela deixou, né, de morar lá. Ela acompanhou uma menininha esses anos todos. Tantas pessoas passaram ali que ela alcançou, pessoas, né, gabaritadas, até de outros axés que visitavam. Ela falava muito que seu Martiniano Eliseu do Bonfim ficava, às vezes, dobrando língua lá com ela. Era o termo que ela usava. Ah, ficava dobrando a língua lá com a minha menininha, os dois. Seu Amorzinho Assobá também. Então, assim, as pessoas têm que entender o que é tradição. Ela fala muito de tradição, respeito aos costumes. Lá, não se inicia homem de abá. Não se inicia homem de abá. Mulher de santo homem, inicia. Inicia. Minha tia Toninha era de Omolu, minha tia A Mercedes, própria Mãe Cidália, né? eu chamaria e tal. Mas é assim, mas isso, tem gente que acha que isso é preconceito. Não é, é uma tradição. É uma tradição. A Igreja Católica nunca vai ter uma mulher lá como, vamos dizer assim, papisa, vamos dizer. Eu não sei nem se essa palavra existe. Papisa. Não existe. A Casa Branca não inicia homem de jeito nenhum. Nem de santo homem e nem de abá. Iniciados, feitos de santo, lá é só mulher. O Zogan é tudo confirmado. O terreiro do Bogum também. Sim, tem Então, essa tradição. ninguém vai. Então, se as pessoas acham tão ruim assim, vai lá, coloca uma faixa na frente lá e faz um protesto. E não vai mudar isso daí. Então, eu acho que a religião ela não pode se adaptar ao indivíduo. O indivíduo que tem que se adaptar. Se outras casas iniciam o homem de Abá, não tem problema nenhum. Mas naquela casa não inicia. Não inicia. Ponto pacífico. Né? Fica complicado, né? Dizer que é cantoar, dizer que é descendente, se você não segue a diretriz, né? Ah, é que eu lhe falo. É assim. Eu posso falar assim para você seguramente que a minha matriz é minha mãe de santo. Porque é por tudo que ela viu, por tudo que ela viveu e conviveu, né? Eu não vou aqui ficar marcando festas, as principais festas, por exemplo, no dia que ela é da roça. Eu acho isso uma afronta. Como ela também achava isso uma afronta. Falou, ó, você não vai marcar Candomblé de Oxóssi no dia do Corpus Christi. Você não vai marcar o dia de Nanã no último domingo, né? Então, como eu toco mais aos sábados aqui, de semana praticamente é só oroco, quando cai, né? Então, não dá conflito de, mas De eles não vão datas. ligar para você se você não fizer. Mas eu não gosto de deixar vírgula entre nada. Eu gosto Iroco tá vendo, né?
Meu pai, vamos direto, né, ao assunto, né, o grande motivo pelo qual o canal Origem do Saber convidou o senhor, né, para estar falando. O senhor é um homem antigo de Orixá, então o senhor pode estar descrevendo, né, determinadas coisas. Por exemplo, como o senhor observa, né, a maneira conforme os orixás são vestidos hoje, né? O senhor percebe que não há uma certa obediência a determinadas cores, né? Existe, por exemplo, aí tem vídeos que a gente vê aí, Xangô vestido de amarelo. O que o senhor pensa a respeito disso? Então, é um tanto polêmico essa situação, né? Porque vai muito a gosto do dirigente, do filho, né? As pessoas ligadas um pouco ao ego e aí acaba se distanciando daquilo que se diz de cor e representação daquele orixá, né? Então, assim, eu não faria e nem seguiria esse caminho, né? Eu acho até que, falando de africano, tem uma liberdade, né, para cores, mas eles não se perdem. Então, hoje, as pessoas acabam descaracterizando isso. Você chega no candomblé hoje, você não sabe quem é o santo, porque a cor tá todo mundo confundindo. Daqui a pouco estão botando Oxalá de amarelo também, de verde, porque acha bonitinho. Mas é uma verdade. Ainda não chegou a esse ponto, mas eu já vi Oxalás com pontinhos azuis, porque pode botar o azulzinho, porque pode. Oxalá, Oxalá, mano. É branco, não tem outra cor. Entendeu? A quarta pergunta, ela é um tanto polêmica, né? Ela é uma pergunta, né, que ela é bem recorrente e muitas pessoas discutem, né, sobre isso. Em cada lugar, né, onde Ifá é cultuado, né, na África, por exemplo, na Nigéria, como em Cuba, em cada um desses países possuem, né, os seus respectivos cultos de orixá, né? No caso da África, tem o Ixixelakma, em Cuba, Santeria, né? E no Brasil, existe um culto de ancestralidade, um culto de orixá, né? Essa pergunta, ela se faz precisa porque existem diversos odus que falam da necessidade da pessoa se iniciar em orixá. Claro, claro. E sendo que muitos aos, né, de ambas as ramas, tanto a afro-cubana como a rama nigeriana, questionam, né, a eficácia do candomblé no sentido da iniciação em orixá. O senhor acha que aqui no Brasil, por possuirmos, né, uma ancestralidade completamente diferente desses povos, o candomblé ele pode exercer esse papel e caminhar paralelamente a Ifá? Olha, eu me sinto muito pequeno para responder uma questão como essa, com uma fala de uma certa autoridade, com uma pergunta me impõe, com uma pergunta me coloca. Por quê? Porque o candomblé já está no Brasil há mais de 400 anos. E o candomblé resolvia o problema das pessoas antes mesmo da nossa tradição afro-cubana chegar aqui. Nós somos muito recentes, nós somos muito crianças perto do candomblé. Existem casas matrizes de 300 anos, 350, 400 anos. Se não me engano, talvez uma das casas matrizes mais antigas do Brasil seja o Tambor de Mina do Maranhão. Devido à grande globalização e com a facilidade, né, com que hoje os africanos chegam, né, no Brasil, né, tem africanos espalhados por tudo quanto é canto do Brasil, né, o que no passado já era uma coisa mais rara, né, de se ver um africano, né. Então, devido a essa chegada dos africanos e a globalização também, né,
existem pessoas, né, que estão, de certa forma, agregando, né, coisas ritualísticas de cultos tradicionais para dentro do candomblé. Eu gostaria de saber do senhor, né, o quanto isso pode ser prejudicial, né, em termos do legado da tradição e da funcionalidade. Então, isso tudo se vale porque aquele que está aqui não acredita no próprio candomblé. Eu penso dessa forma. Ele não acredita no candomblé. Por quê? Porque ele acredita que o berço mãe, né, é o Ixexé, né, o nigeriano, enfim. Ele traz a matriz, ele traz a origem, e o cara se agrega para poder dar uma continuidade numa coisa chamada candomblé. E eu acredito que com o tempo, esse cara ali vai estar perdido, ele não vai poder usar mais esse título, né? Ele não vai poder usar, dizer que ele é candomblé. Não pode, porque candomblé só existe aqui, cara. E aí, essa misturada é exatamente porque eu acho que o cara não acredita no candomblé. Convenhamos que essa questão de oralidade vai passando de um para o outro, tá? Beleza. Então, um aumenta o ponto, outro tira um ponto, outro fica perdido daqui a uns 10 anos, ressurge novamente. E Então, meu pai, o senhor como acadêmico, eu gostaria de perguntar o seguinte: quando se fala em patrimonialização dos terreiros, esse processo ele fica somente retido ao espaço físico? Pai Humberto, veja bem, o tema patrimonialização é um tema um tanto complexo, né? Porque ele envolve a unidade territorial tradicional de matriz africana, que eu costumo falar e escrever um pouco meus artigos, chamar de última, né? Por quê? Se observarmos, além da religião, nós temos toda uma cultura personalíssima de acordo a etnia ou o povo, né? E que está muito vinculada à questão religiosa, ou seja, determinadas culturas pertencem a determinado povo, né? E a ideia de patrimonialização é preservar essa cultura e a ideia de religiosidade, né? E quando falamos, não estamos falando apenas do espaço físico, ou seja, do bem material. Nós ultrapassamos um pouco a ideia de bem, do que é material, para se ter uma ideia de que há uma grande importância nos bens imateriais, né? E essa cultura, a maneira de se vestir, as indumentárias, tudo isto, de certa forma, são valores culturais seculares e que hoje estão se desvirtuando, às vezes misturando e muitas das vezes vinculada à ideia de que há uma multidisciplinariedade no candomblé, ou seja, uma cultura se envolve com outra e mistura com outra, e não. Ou seja, isso é um pouco danoso para a cultura, né? E esta é a ideia e a grande preocupação da patrimonialização, porque a patrimonialização pretende, inicialmente, catalogar e mapear essas unidades tradicionais, territoriais de matriz africana, para que tenha-se uma observação de o que pertence a cada cultura, né? Indiscutivelmente, né, Caco Luísa foi a pessoa, né, que levou o Jeje para fora de Cachoeira, né? Sim, foi ela. A gente não sabia esses ritos que tem, como eu te falei, sobre os andró, né? Como eu te falei, o nosso dialeto, que é chamado por nós de glossário, né? Enfim, os cânticos, tudo foi ela que não sabia que a roça de Jeje era batido, né? E era tudo de chão, barro batido, embostado
casca de boi, sim, com folhas, com preparações, entendeu? Que todos os compartimentos do jeje é assim. Nós não sabíamos que tinha que ter Demi, Sabagi, Peji, né? Pame. Nós não sabíamos de nada disso. Entendeu? Isso tudo foi ela quem nos trouxe. Ideia com Luísa Franquelina da Rocha. Oiataide. Vamos fé, minha. Ave Maria, Mojobaia. E tenho um entendimento de que o candomblé chegou muito antes e fincou aqui suas raízes. Por quê? Porque o candomblé não caminhou com Ifá como o Ixexé Labá caminha, como o Lucumi Ticuba caminha, né? Porque houve uma disputa política, houve uma disputa de poder, em que as mulheres prevaleceram, estabeleceram o candomblé no Brasil como um culto matriarcal. Não deram espaço para os babalaôs, porque sabiam que Ifá é um culto patriarcal. Se os babalaôs tomassem conta do candomblé, o candomblé seria também um culto patriarcal. Então houve uma disputa de poder, as mulheres prevaleceram. E isso não é mal, isso não é ruim, porque o candomblé se caracteriza como a única religião do mundo em que as mulheres exercem um poder real. Há várias tradições religiosas em que a mulher tem protagonismo, mas nenhuma delas a mulher tem tanto poder, tanta força, né, e tanta autonomia como elas têm no candomblé. O grande problema, a grande estrutura para o candomblé hoje, que eu penso, é todos os babalorixás de matriz, todos aqueles que são registrados, né? E onde todos devem se registrar, e criar um determinado conselho aonde estabelece essa base matriarcal de axé, de conceito, de hierarquia, né? Um estatuto para o candomblé, aonde não pode ser alterado. Porque essa questão da oralidade, essa questão de passar para um para o outro, cada um aumenta um ponto, cria, inventa, e assim vai. Dentro desse processo, né, eu vejo que há uma preocupação muito grande com o senhor com a descaracterização, né, dos aspectos culturais e também religiosos, meu pai. Sim, sim. É uma situação um tanto complexa. Diversas pessoas tentaram, diversos antropólogos, estudiosos, sempre tentaram deixar claro que existe, sim, uma unidade no candomblé, claro, e esta unidade é a unidade da religião de matriz africana. Nós estamos falando de unidade territorial tradicional de matriz africana, como um todo. Elas, sim, devem ser unidas e entendidas como uma só. Né? Mas quando se trata de cultura e religiosidade, não podemos generalizar e achar que todas dispõem da mesma cultura, todos dispõem do mesmo rito, todos dispõem da mesma indumentária. Ou seja, são todos candomblé, mas cada um com sua particularidade que deve, sobremaneira, ser respeitada e preservada, inclusive, pela União. É função do Estado preservar. Nós não estamos falando aqui, que fique claro, somente de religião no país laico, mas estamos falando de uma cultura riquíssima e que o país, muitas das vezes, se nega a procurar entender e vai descaracterizando aos poucos a nossa religião de matriz africana, ou religião dos orixás, como alguns escritores muito falam. Perfeito. Mas, meu pai, eu gostaria que o senhor me explicasse, assim, na prática, né, como isso seria feito, né, para preservar determinados costumes, né? Vamos falar um pouco da parte ritualística, né, da parte religiosa. Como nós podemos, né, dentro desse processo, criar um mecanismo para evitar, por exemplo, que determinadas marcas de orixás sejam feitas
em outros axés que até então nunca foram feitas, para evitar que determinadas divindades que no passado jamais foram feitas pelos nossos antigos sejam feitas hoje. Perfeito, 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 Pai Humberto. Veja bem, quando falamos de mapeamento e catalogação, é, de certa forma, a vinculação de uma unidade territorial tradicional de matriz africana com uma outra matriz, né? Ou seja, com uma ideia matricial, porque a religião de matriz africana, bem como a cultura de matriz africana, ela não surgiu do nada, né? Então, onde está mais próximo a cultura essencial, né? ou a cultura primordial? O que está mais próximo da cultura primordial são as casas mais antigas, que continuam cultuando da mesma forma em que cultuam há 200, 300 anos. Quando falamos em catalogar e mapear, se por sua vez, alguma dessas casas surgiram do nada, sem vinculação às práticas da sua nação ou da sua etnia, a ideia é que, obrigatoriamente, estou falando em obrigação, né? Obrigatoriamente, a casa matriz passe, sem custo algum, que se fique bem claro, porque isso não podemos ligar. Criticamos muito o protestantismo por questão financeira e devemos entender que a responsabilidade de ser uma casa matriz, dentro da sua composição, também existe uma outra responsabilidade, que é repassar a cultura. Guardar essa cultura só para a casa matriz é muito prejudicial, mas também passar essa cultura para outrem, sem análise e sem saber para quem está se passando, também é muito perigoso. Eu gostaria de saber da Ialorixá Janaína, de Ossane, aquilo que a senhora mais gosta dentro do candomblé. Eu vou citar um exemplo. Tem sacerdote, né, que gosta de fazer iaô, tem sacerdote que gosta de sair para dar obrigação, tem sacerdotes que gostam de determinadas festividades, como águas, Ipeté, e por aí vai. Sim. Aquilo, mamãe, que a senhora mais gosta, o que mais te encanta dentro do candomblé? Olha, o que me encanta dentro do candomblé, tudo. Mas assim, né, nós temos algumas coisas que mexem muito conosco, né? Eu gosto muito de iniciar os iaôs. Eu acho que iaô é renovação para qualquer axé. O iaô, ele é renovação. É uma iniciação, é um começo, né? É um momento que você vai ter a oportunidade de ver essa energia grandiosa, tomar um ser, né? Essa energia tão poderosa chamada orixá, né? Então, isso é lindo por demais. Eu fico muito emocionada. Pai, eu tenho uma coisa comigo de total respeito. Na minha casa, no meu axé, eu nunca olho o iaô, tá? O iaô eu deixo para olhar depois, mas no momento que o orixá está na sala, eu só vejo o orixá. E a ele, eu me rendo, eu me ajoelho, eu me abaixo, eu me deito, eu rolo, eu faço o que ele quiser. Ele é meu Deus, ele é o meu poder. Então, eu sou fascinada pela parte da iniciação do iaô, né, para o orixá. E eu gosto muito do Olubagé, né? Eu acho que é uma festa extremamente importante para os eguibés, né? Eu acho que é uma festa perigosa, né? A gente bem sabe disso, né? Arrematar um Olubagé é uma coisa muito séria, é uma função que exige você ter seus pés no chão do começo ao final, não importa se você é sacerdote, né? Porque a gente tem que saber qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. E diante do orixá, nós não somos nada e ninguém. Nós somos os seus servos.
Nós servimos os orixás. Então, para eles, total respeito. Mas gosto também do Ipeté de Oxum, eu fiz até um essa semana passada interno, porque assim eu não estou fazendo função nenhuma externa. Sim, sim. Festa de Oxóssi me deixa louca, porque se eu pudesse escolher, eu escolheria esse senhor para ser iniciada. Eu amo Oxóssi, é o homem da fartura, né? Ele vem com a caça, ele não deixa faltar. É grandioso demais esse orixá, então é um orixá que mexe com o meu coração. São umas festas, assim, porque é muito difícil você sacerdote dizer assim, olha, eu só gosto daquela festa. Nada, todas as festas vai mexer com o nosso coração, vai mexer com a nossa emoção. Então é difícil, porque chega na hora da função, eu fico, nossa, enlouquecida. Então fica difícil de eu dizer assim, olha, pai, a festa de Oxóssi, que é uma festa grandiosa, né? O Ipeté de Oxum, os acarajé, eu sou filha de Iansã, minha mãe é de Iansã, minha mãe de santo que faleceu, e a Teté era de Iansã, então eu sou filha 2 vezes dessa senhora, então é grandioso demais. Então os acarajé de Iansã é outra festa que deixa a gente muito louco, muito, né? Festa de Ogum, como é que você vai falar? Festa de Ogum, a festa quente, a festa linda. Então, para nós sacerdotes, é muito difícil você escolher uma única festa. Todas são grandiosas, todas são lindas, todas mexem com a nossa emoção, principalmente nós, né? Mas eu acho que o Olubagé, ele mexe com quase todo mundo, sim. Essa família aí é uma família poderosa.